Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aqui a mais uma aulinha, nossa prova número 2 desse mini curso preparatório para a OAB. Tá, vamos aqui ao conteúdo em que nós vimos o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, marcando aqui o guardião máximo da Constituição Federal, certo? Aí nós temos que as ações do controle concentrado são petições iniciais em que você pede a inconstitucionalidade de uma lei. No caso aqui, o próprio 444 são os legitimados ativos para fazer tal situação em si. No caso, não se admite desistência. Você fez uma ação, não pode desistir. Falei sobre a pertinência temática, né, de alguns legitimados e sobre os legitimados universais. Tem que ver certinho a tabelinha, né? Falei sobre também a situação que, como você disse, você procura dizer que é inconstitucional uma lei especificamente em si. E isso não se sabe o reflexo que isso vai ocasionar em algumas pessoas específicas. Eu não sei, por isso que é abstrato. Só que nada impede de você fazer uma análise de fatos para entender melhor uma situação em si. Imagina uma lei municipal que está tratando sobre meio ambiente, e aí você vai lá ver se essa lei é inconstitucional, mas você vê o impacto em que aquilo vai gerar naquele setor em si. Certo? Em regra, as ações de controle concentrado de constitucionalidade têm efeito ex tunc, bate na testa e retroage, ou seja, a lei nunca deveria ter existido, certo? Bom, falei sobre os legitimados ativos, eu joguei aqui o PGR, que é o Procurador-Geral da República, ele também é um legitimado ativo universal, e ele tem algumas funções, tais como pedir o deslocamento de competência da estadual para a federal, no caso de ofensa a direitos humanos, em tratados dos quais o Brasil seja signatário. Isso pode ser feito pedido na fase de inquérito ou na fase de processo. Eu acabei não colocando aqui, né? Ele pede para o STJ, olha só, né? O Procurador-Geral da República, ele pede o documento de competência da estadual para a federal, ele pede ao STJ. Olha só, né? Acabei não comentando na aula extensiva isso aqui, esqueci, né? Vou ter que mencionar hoje. Sobre brasileiros natos naturalizados não tem diferença, salvo, né, esses casos aqui que tem que ser de brasileiro nato, presidente, vice, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, oficial das Forças Armadas, ministro do Estado da Defesa e diplomata. Esses são as pessoas que têm que ser brasileiros natos, não tem diferença entre eles. Só fica esperto aqui entre essa lógica de brasileiro nato e naturalizado, pessoal. Por quê? Porque eu disse que o nato é o presidente da Câmara, não é a mesa. Não são os deputados federais nem os senadores, certo? Nato é que nasceu no solo brasileiro ou de sangue brasileiro. As exceções nós não estamos vendo ainda, tá bom? Continuando aqui, vimos então, se só reiterando que o ministro da Defesa não é ministro de Estado da Justiça, nem do Transporte, nem das Relações Exteriores. É ministro de Estado da Defesa, que é o cara em que ele tem que ser necessariamente brasileiro nato. Certo? Bom, comentando isso aqui, trouxe aqui mais uma vez, né, que ministros do STJ, juízes federais, membros desembargadores do Tribunal Regional Federal podem ser brasileiros naturalizados, né, nato somente o ministro do STF, tá bom? Sobre a idade para a posse, né, do Poder Executivo e do Poder Legislativo, coloquei aqui 35, 30, 21, 18, e aqui nós temos, né, que presidente, governador e prefeito têm a idade correta aqui, certo? Vereadores, deputados, sejam eles quais forem, senadores, têm aqui as idades corretas. Tá? É bem fácil que o presidente, ó, ele fica aqui em cima, ó, fica nessa reta, que é o presidente, governador e prefeito. É bem fácil isso daqui. É diferente do que acontece, é, diferente do que acontece aqui no caso do vereador, que tem que ter a idade correta na data do registro da candidatura, pessoal. É interessante que a data da posse é uma coisa que acontece no ano posterior às eleições. Tá? Então, um presidente candidato pode ter 34 anos e se candidatar e vencer as eleições. Então, o candidato a presidente ele pode ter 34 anos e fazer 35 somente na data da posse. Bem tranquilo. Com relação ao vereador, não. O vereador tem que ter idade na data do registro da candidatura dele. Falando sobre algumas competências do STJ, né? Acabei não comentando ali em cima, reitero aqui agora. O Procurador-Geral da República ele pede ao STJ o deslocamento de competência da estadual para a federal num problema relacionado a direitos humanos, relacionados com o tratado, no caso concreto, sobre assuntos, né, que o Brasil é signatário, tá bom? Aí ele pode pedir deslocamento de competência na estadual, da estadual para a federal, ele pode pedir tanto na fase de inquérito quanto na fase de processo. O STJ, pessoal, ele julga mandatos de segurança contra ministros de Estado. Ele julga também habeas corpus e habeas data ali, em casos contra o governador, tá bom? Ó, o STF tem a competência, o juiz federal também, isso aqui é bem legal, que isso é questãozinha de prova, esse caso esquerdo aqui, ó, questãozinha de prova bem gritantemente fácil, tá? Um conflito entre um organismo internacional, né, e os entes da administração pública, ou o Estado estrangeiro e entes da administração pública, ele vai ser decidido pelo STF. Mas quais são os entes? União, Estado, Distrito Federal e Territórios. Organismo internacional, né, e entes federados. Estados estrangeiros e entes federados, certo? Organismo internacional e aqui esses entes federados em si. O juiz federal também julga, mas aqui é organismo internacional, Estado estrangeiro e município, né, e pessoa residente domiciliada aqui no Brasil. Aí é o juiz federal que vai julgar o caso concreto. Tá bom? Só você imaginar uma empresa chinesa que ela acaba não pagando aluguel para você. E aí o conflito vai ser julgado pelo juiz federal, tá bom? Bem tranquilo isso aqui, simples e fácil como tudinho na língua portuguesa, trazendo aqui um pouco sobre intervenção federal, a regra é que não haja, mas excepcionalmente pode haver. A União pode entrar, intervir em estados, estados em municípios,
mas a União nunca pode intervir no município, salvo se esse município estiver localizado em um território. Territórios são criados por meio de lei complementar. Não existe mais território no Brasil. O último que existiu foi Fernando de Noronha, tá? O último que existiu. Não estou dizendo aqui, né, nada além disso, tá bom? Beleza? Bom, maravilha, gente. Importante também que eu fiz um comentário aqui sobre as leis estaduais e as leis federais também, né? Eu falei que, de certa forma, a lei estadual não retira sua validade da lei federal. Às vezes ela trata de um assunto e esse assunto vai valer. Ele só deixará de valer, tá? Se eventualmente uma lei federal tratar especificamente daquele assunto em si. Olha só, quem tem competência para legislar sobre a pesca, a fauna, a flora e o meio ambiente é a União Estado e DF. Eles que têm competência para legislar sobre a pesca, a fauna, a flora e o meio ambiente. Para preservar a pesca, a fauna, a flora e o meio ambiente, aí sim todos, né, os entes federativos, a competência comum. Excepcionalmente, sim, pode ser que o município legisle sobre é, o meio ambiente, mas não é a regra, é excepcional mesmo. Olha só reiterando aqui, leis federais sobre meio ambiente abstratas, de repente vem uma lei estadual especificamente sobre o meio ambiente em si, prevalece essa lei aqui do caso do manguezal, que é uma lei estadual que protege aqui o meio ambiente no caso do mangue, certo? Mas se vier uma lei federal depois tratando exatamente dos mangues, aí prevalece a lei federal, correto? Simples e fácil. Gente, continuando aqui, aproveitando e tratando sobre a competência do STF, né? O STF, ele vai julgar um deputado federal ou um senador se esses caras cometerem um crime no exercício da função. Ele vai receber a denúncia antes de comunicar à casa respectiva. É importante entender que ele recebe a denúncia. Ele não pede autorização para a casa respectiva para que ele possa começar um processo contra o parlamentar, não. Ele recebe a denúncia, independentemente da casa concordar ou não. Depois que, eventualmente, a casa vai opinar pela suspensão do processo. Os parlamentares eles têm as imunidades. As imunidades dos parlamentares são materiais e formais. A imunidade material com relação a opiniões, palavras e votos. No caso, em todo o território nacional, com deputados, senadores e deputados estatais e estaduais também. No caso do vereador, ele só tem essa imunidade na circunscrição em que ele exerce o mandato dele. Agora, com relação à imunidade formal, vereadores não possuem, só deputados e senadores, tá? De prisão em processo. Um vereador não tem imunidade de prisão nem de processo. Agora, os parlamentares mas possuem, por conta dessa lógica da previsão constitucional, no caso do artigo 53, parágrafo 1º da Constituição Federal e 27, 53, parágrafo 3º e 27, parágrafo 1º da Constituição Federal. O 27, parágrafo 1º iguala aí os deputados estaduais aos deputados federais. Imunidade de prisão, o que, que é? Eles só podem ser presos se forem pegos cometendo um crime indefensável no exercício da função em uma situação de flagrante delito. Aí, consequentemente, a casa respectiva será comunicada sobre a prisão, que ela resolverá sobre a prisão. No caso do processo, o processo pode começar, o juiz, né, no caso é o STF, ele recebe a denúncia e comunica a casa respectiva. Aí a casa respectiva, ela irá a casa respectiva, ela irá poder suspender o processo ou não. Tá bem? Comentamos aqui sobre prazo de prescrição para cobrança de honorários advocatícios, pessoal. Tá? O prazo de 5 anos, contado da renúncia, da revogação do último ato extrajudicial, do término do processo, né? Assim que a gente leva em consideração. E também contei o prazo de prescrição para fins de punição no Tribunal de Ética e Disciplina, 5 anos contado da constatação oficial do fato. Constatação oficial do fato, como eu disse, reitero, é diferente, né, de fato. O fato aconteceu hoje. Descobriu-se que foi você daqui a 1 ano e meio. Então começa a contar o quê? Daqui a 1 ano e meio começa a contar os 5 anos. É igual o prazo decadencial nos crimes, né, que demandam a necessidade de representação do ofendido no direito penal. O prazo decadencial é de 6 meses, contado da constatação oficial do fato, não é do fato em si, certo? Beleza? Aqui também, depois eu trouxe aqui, o Juca por fim virou gerente, né? São as pessoas incompatíveis com a advocacia, judiciário, cartório, policial, fiscal, militar ou gerente, juiz, promotor, membro do Tribunal de Contas, Poder Executivo, que tem presidente, governador e prefeito, e os seus respectivos ministros e secretários, tá? Na desconcentração administrativa na semana bônus nós vimos, então faz sentido você decorar isso daqui. Juca, professor, o judiciário, ele não se revela somente no juiz, sim, escrevente do fórum, a moça do cafezinho do fórum, o motorista do desembargador do Tribunal de Justiça. Esses caras são incompatíveis com a advocacia. Cartório, tabelionato de notas, registro de imóveis, policial, militar, civil, fiscal de arrecadação de tributos e fiscalização de tributos, o militar, corpo de bombeiros também, né? E o gerente de instituição financeira, seja ela pública ou privada. São incompatíveis com a advocacia, que eu não coloquei mesa do legislativo, mas a mesa também fica aí como incompatível com a advocacia. Depois eu diferenciei caducidade do ato, do caducidade do contrato, caducidade do ato administrativo, é por conta de que foi dado a você um alvará, né, a possibilidade de fazer alguma coisa, só que aí uma lei, né, que não está relacionada exatamente com a sua vida em si, ela é criada e ela acaba retirando automaticamente aquele alvará que foi concedido a você. Imagina que foi permitido que você vendesse pastéis na feira. E de repente vem a pandemia, aí vem uma lei proibindo a aglomeração de pessoas em setores públicos, né, em locais públicos. Consequentemente, ninguém vai ter que anular o seu ato administrativo, né, no caso do alvará de possibilidade de vender pastéis na feira. É automático que você não vai poder mais vender pastéis na feira, tá? Uma situação que caducou o ato administrativo.
Claro, com relação à caducidade do contrato, é o fim do contrato por conta da culpa, né, da pessoa jurídica na prestação de serviço. Dei de exemplo aqui a TIM. A TIM, ela tinha lá uma torre que aguentava 1.000 ligações, ela fez uma promoção de 25 centavos, todo mundo migrou para a TIM, e aí a TIM, ela não aguentou as 1.000 ligações, viraram 50 mil ligações. É claro que eu estou dando um exemplo aqui, né? Mas imagina, ela não aguentou. Então é culpa dela, a torre dela não aguentar as ligações. Por este motivo, nós temos a caducidade do contrato administrativo. Certo? Beleza? A caducidade é a culpa. Eu não estou falando da diferença ainda entre encampação. Certo? Então é caducidade do contrato e caducidade do ato. Trouxe aqui as lógicas também, né? Quais são as lógicas, Rafinha? Aqui nós temos a reintegração, tá? Nós temos, além da reintegração, nós temos a redistribuição, a remoção, a readaptação, a recondução e a reversão. Reversão é quando a pessoa está aposentada. Remoção é quando você passa no concurso público e quer ficar perto da sua esposa. Redistribuição é quando o órgão deixa de existir, mas os cargos ainda existem, tem que colocá-los, né, alocá-los em outra repartição. Certo? A reintegração é quando você foi demitido por meio do procedimento administrativo e lá fora, no juízo criminal, você foi absolvido por inexistência do fato ou negativo de autoria. Aí você terá direito de ser reintegrado e a pessoa que ficou no seu cargo ela vai ser reconduzida ao cargo de origem. Readaptada é a pessoa que estava machucada. Aqui, gente, importante que a falta de provas ela não dá direito à reintegração. É diferente, inexistência do fato de negativa autoria, de falta de provas. Falta de provas que não comprovou-se no juízo criminal pelo dívida pro réu, né? Você vai ser absolvido. Não comprovou no juízo criminal, você é punido. Mas o fato existiu. Agora aqui, na inexistência do fato e na negativa de autoria, comprovou-se que não foi você ou comprovou-se que o bem que foi dito que foi você pegou não sumiu da administração pública. Nessas duas situações, você terá direito de ser reintegrado. Tem uma outra situação de reintegração também, né, que depois a gente comenta mais para frente. É quando o PAD ele é anulado, o procedimento administrativo disciplinar, ele vai ser nulo. Se ele for nulo, a pessoa tem direito de ser reintegrada também. Certo, carinhas? Vamos lá, continuando aqui, né? Continuando aqui, vamos lá, e nós temos aqui a menção sobre a sindicância, né? A sindicância não é necessariamente um procedimento prévio ao PAD, mas pode ser que eventualmente socorra, mas não é necessariamente prévio ao PAD, correto? Não é necessário que isso ocorra. Sindicância, ela fica ali com o processo 30, o procedimento dura 30 mais 30, né? 30 dias por igual período, e o PAD 60 mais 60. Esse igual a 30 aqui, menor ou igual a 30, isso aqui só está relacionado especificamente com com o período de suspensão. Na sindicância, a pessoa pode ser suspensa, né? Na sindicância, a pessoa pode ser suspensa de até 30 dias e advertida também. No PAD, acima de 30 dias até 90, a pessoa pode ser suspensa, tem a cassação de aposentadoria, demissão do bem de serviço público, disponibilidade, tudo que pode acontecer no PAD. Aqui eu só estava dando exemplo, conflito de Asdrubal com o Bruno, a briga entre os dois, ela vai ser resolvida pelo chefe da repartição, mas quem perdeu vai recorrer, o recurso vai ser encaminhado para a própria pessoa que deu a decisão. E é lógico que ele pode se retratar. Se ele não se retratar, o cara que está acima vai julgar, certo? Mas mostra que o recurso ele é direcionado para a própria pessoa que havia dado a decisão do conflito inicial. Depois comentamos aqui também, né, sobre a desapropriação por extensão. Eles pegam de você 97 alqueires, você tem direito, né, de que pegue já os outros três logo. Né? Você não vai ficar viajando para o Acre à toa, né? Por causa de três alqueires. Você viajava por causa de 100, agora por causa de três não compensa. Desapropriação por extensão. Também aqui, desapropriação por zona, eles precisam só desses lotes aqui, mas eles pegam um pouco mais por conta de eventualmente ter que mudar o projeto feito pelo governo mesmo em si, né? Daquela construção daquela escola, daquele hospital, ou até para a mobilidade dos maquinários aqui ao redor, né? Para poder fazer a construção correta. Essa é a desapropriação por zona. E também temos a limitação administrativa. O Estado chega numa localidade e fala o seguinte: a partir de agora não pode mais construir com tais medidas. A partir de agora, não podemos mais nessa ilha ter prédios acima de 3 andares. É uma situação, né, que a partir de agora não pode, é feito ex nunc, mas quem já construiu não precisa demolir, certo? Esse é o efeito ex nunc. Falei sobre a palavra retratação lá nos recursos administrativos e disse que essa palavra é muito importante por conta de várias matérias. Ela aplica-se no processo penal, no caso de recurso em sentido de estrita grave execução e carta testemunhável. Isso aqui é a parte, pode não, o juiz pode se retratar nesses recursos. No processo de trabalho também ele se retrata no caso de agravo do instrumento. No processo civil também existe o juízo de retratação no caso de apelação contra indeferimento da petição inicial ou contra a improcedência liminar do pedido. No direito administrativo, acabei de mencionar, correto? Beleza, gente, sobre a administração pública, né, ela tem o quê? Ela não pode dispor da melhor proposta, porque nós temos dois superprincípios da administração pública. Quais são os dois superprincípios? Supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade. A administração pública ela busca o bem comum, independentemente da vontade do particular. É isso que acontece, e ela não pode dispor da melhor proposta, ela tem que licitar. Logicamente, essa licitação é um procedimento administrativo, tem toda a regularidade em si, e para pagar a licitação tem que estar previsto, né, o custo na lei orçamentária anual. Eventual desequilíbrio aí
na construção de algo não pode já ser pago automaticamente para a empresa vencedora da licitação, né, que está já com o contrato em andamento. Ela vai ter que ter ali, né, uma adequação orçamentária. Estava comentando também sobre a proibição de distinção entre produtos ou serviços, né, vindos de outras localidades. Então, nós temos aqui a manutenção do IPVA. O IPVA do carro importado é o mesmo IPVA do carro nacional. O que muda, logicamente, é o imposto de importação. A mesma coisa, né? Se você está aqui no seu município, né, aqui de Votuporanga, quando você pega bens de Fernandópolis, serviços de Fernandópolis, ou de Santa Fé ou de Jales, tem que manter a mesma alíquota, elas devem ser iguais. As alíquotas devem ser iguais. A mesma coisa acontece com o ISSQN, o ICMS, essa lógica toda ela é mantida, manutenida, digamos assim. Falamos aqui também sobre a União. A União aqui dentro do Brasil ela é um ente federativo. Lá fora ela representa a República Federativa do Brasil. Tá? E lá fora o presidente como chefe de Estado, dentro do Brasil ele é chefe de governo, lá fora ele é chefe de Estado, lá fora como chefe de Estado, enquanto isso o vice fica aqui dentro como chefe de governo, lá fora como chefe de Estado. Ele pode assinar um tratado relacionado a qualquer tipo de situação em si, como priorizar, por exemplo, a isenção para pessoas que portam algum tipo de deficiência. Aí isso é assinado num tratado, vem e é referendado no Congresso Nacional. Aí sim, nós vamos ter a União isentando o contribuinte de pagar um tipo de tributo que não é de competência da própria União em si, mas ela atuando como representante do Brasil lá fora, então lá como República Federativa do Brasil. Aí pode ser assim que a União crie uma isenção sobre IPVA, mas nota que é uma situação extremamente excepcional, tá? Não é a regra. A regra é que cada estado, cada ente federativo cuida dos seus próprios tributos em si. Beleza? Gente, estava comentando também, né, que nós temos o princípio do pecúnia não olé, que o dinheiro não tem cheiro. E aí, logicamente, né, as pessoas que praticam o tráfico, a pessoa que pratica a prostituição, ela auferindo renda, ela tem que pagar imposto de renda. Isso não é uma punição a ela. Ela não vai ser punida por ter praticado esse crime, não. Ela vai fazer o pagamento como qualquer outra pessoa faz o pagamento. Qualquer outro brasileiro aí que receba um valor específico, ele vai fazer o pagamento de imposto de renda. Então, o tributo não é sanção de ato ilícito. Tanto é que a multa, você pode ver que a multa não está aqui nas espécies tributárias. Aqui nós temos contribuição de melhoria, taxa, impostos, contribuições sociais, empréstimos compulsórios, mas aqui você não está vendo de modo algum a multa não está aqui, tá bom? Então a sanção aqui, ela é punição. No direito constitucional, ela é entendida no processo legislativo não como punição, e sim como sanção, como confirmação de uma lei em si, certo? Então, só reiterando, a multa, ela não é tributo e o fato de dor em si, ele vai incidir independentemente da situação, independentemente do cheiro, independentemente do tráfico, independentemente da prostituição, vai incidir imposto de renda, a pessoa tem que pagar imposto de renda sim, certo? Isso é óbvio que tem que acontecer. Se uma pessoa correta tem que pagar imposto de renda, o incorreto também tem que pagar. Correto? Então, nós temos aqui essa logística. Vamos ver aqui a frase que eu queria ler, né? O objeto da tributação que não pode ser sanção de ato ilícito, né? O objeto da tributação que não pode ser sanção de ato ilícito. Então, o motivo pelo qual existe, né? O motivo pelo qual existe o tributo que não pode ser a punição em si. Bom, vamos lá, continuando aqui, nós temos aqui também direito internacional, nessa lógica nós colocamos aqui, né, vários países envolvidos, e aí eu pergunto para você, se tiver um conflito entre uma empresa da Rússia e uma empresa da China, que fez um contrato na França para prestar serviços no Brasil, onde que será resolvido esse conflito? Pode ser no Brasil? Pode ser no Brasil. Qual que é a lei que vai ser aplicada? A lei que vai ser aplicada é a lei da onde? Da Rússia, da China ou da França? Ou do Brasil? Ah, foi a do Brasil, né? Não. É a do local em que se constituiu aquele contrato. Então, uma das máximas, a primeira dela é a Constituição, né? Constituiu-se um contrato, constituiu-se o testamento, constituiu-se a empresa. Por exemplo, para você atestar a legalidade da empresa da China, essa empresa Alfa, eu não vou usar a lei francesa, a russa, nem a brasileira. Eu vou usar a lei da China para ver lá como que é, quais são os requisitos para que você tenha uma pessoa jurídica legalizada lá na China, certo? Então, eu uso a lei da China, onde se constituiu, onde se formou aquela empresa em si. Tem que prestar atenção para ver o que a pergunta está pedindo na hora da prova. Se estiver pedindo sobre a lei para resolver o problema do conflito do contrato, é a lei do local em que se constitui o contrato. Agora, se estiver procurando saber a lei, né, que atesta a validade daquela pessoa jurídica em si, aí é a lei do local em que aquela pessoa jurídica foi criada. Por fim, acabei comentando aqui sobre a diferença entre Estado acreditante e Estado acreditado e sobre as imunidades dos cônsuls e dos diplomatas, né, pessoal? As imunidades deles, elas se estendem inclusive aos familiares, à residência deles. Então, eles não passam detector de metais, eles não têm, né, que submeter às outras coisas todas que os cidadãos se submetem. Deixa eu ver se eu comentei tudo aqui nessa prova 2. Eu acabei não falando muito das coisas de ética nessa mini aula aqui, pessoal, tá bom? Mas ela fica aí até escrita aí no conteúdinho, né? No conteúdo escrito, ele tem, tá bom? Aqui, então, é sobre a situação relacionada
com o desagravo, acabei não comentando sobre o desagravo, né? O desagravo vai ter nas outras provas, né? Um advogado que foi ofendido nacionalmente. Não falei sobre a competência do conselho seccional. É, o conselho seccional ele pode ser o legitimado ativo para propor o controle de constitucionalidade estadual. Não sei por quê, mas era para estar nesses desenhos aí. Não sei o que que aconteceu, às vezes eu não copiei. Tá bom? Falei sobre a infração disciplinar. A indicação de parente não é captação de cliente, né? Teu tio te indicar não é captação de cliente. Falei sobre processo parlamentar, federalismo, competência do STJ, natos, deslocamento de competência. Falamos sobre a Comissão Interamericana. Falamos sobre esses princípios aqui. Falamos sobre a diferenciação tributária, caducidade, reintegração, recurso administrativo. Falamos sobre isso aqui tudo. Não falei um pouco sobre desapropriação nessa mini aula aqui, sobre a desapropriação, pessoal, duas fases, né? A fase que declara e a fase que executa. A fase que declara é a administração pública direta. E, excepcionalmente, a agência reguladora pode declarar. E a indireta é aquela que vai executar. Quem declara? A direta. Quem executa? A direta, a indireta e também os delegatários, que são permissionários e concessionários do setor público que ganharam processo de licitação. Né? Particulares, assim como nós, que participam da licitação, também podem executar uma situação, né, de um local que foi desapropriado pelo governo. Certo, gente? Beijo do Mago, foco, força e fé, farra depois de muito estudo e vamos que vamos.